As associações de docentes, né, não só a do FES, mas muitas outras, né, elas surgiram num contexto assim, que em 1979, 78, um pouquinho depois, elas surgem nesse contexto de democratização, assim, dessa luta pela conquista da democracia que se travava no Brasil na época, né, quer dizer, um momento em que o regime militar estava em descenso. Foi uma grande ousadia. A fundação da UFRJ foi um ato político. Nós convidamos para ele os professores caçados, que eram grandes figuras, algumas delas muito conhecidas, e que estavam afastados pelos atos institucionais da ditadura. Ainda não tinha havido anistia, mas nós os convidamos como professores para se tornarem nossos sócios especiais. E esses professores foram muito aplaudidos. Havia uma emoção enorme naquele ato. O clima era intenso nas universidades, mas não era uma particularidade da universidade, certo? O movimento sindical estava num momento de alta no país inteiro. As primeiras greves do ABC foram mais ou menos, se não estou enganado, paralelas à fundação da associação. E foi a primeira greve forte, grande, etc. e tal, ainda durante o regime militar. O movimento que levou ao surgimento da associação, quer dizer, talvez o gatilho, talvez a centelha, foram notícias de uma reforma universitária ou uma reforma de carreira, certo? Foi a primeira vez que eu encontrei com professores do CCS, por exemplo, que, entendeu? A universidade era ainda mais fragmentada do que é hoje. Então, essas reuniões é que foram crescendo, um grande impacto da existência da DUFERJ foi a integração entre as diversas unidades e centros da universidade. Hoje, o centro, as unidades se conhecem e esse processo começou com a entidade. A universidade cresceu enquanto universidade por conta da sua associação de docentes. No fundo, eu acho que o ganho foi mesmo salarial. E da carreira também. A gente também reivindicava uma carreira docente mais adequada. Então, a carreira que você tem hoje, tá certo? Foi uma conquista do conjunto de movimento. Veio redigida do MEC, mas os professores discutiam cá embaixo. As greves, as assembleias tinham pauta cheia. Mais ainda, não eram diárias, mas não se passava uma única semana durante uma greve que não tivesse 2 ou mesmo 3 assembleias. As assembleias acabavam e continuava um grupo grande, que eram as comissões de mobilização. Ela tinha uma mecânica diferente. Eu acho que foi um avanço enorme. Numa universidade imobilista, dominada pela ditadura, de repente um movimento de professores que se organiza de forma independente e reivindicativa e com certa agressividade. Houve grande tensão. Era uma época que eu tenho saudade. Havia muita esperança do Brasil. Hoje o Brasil está desesperançado com esse governo horrível. Eu acho que o movimento docente teve muita importância para uma universidade orgulhosa de si mesma. Eu destacaria a questão da carreira docente, foi um debate muito importante e um debate que não está concluído ainda, né? O debate sobre a expansão do acesso, sobre a democratização, e não só o acesso, mas como a manutenção das condições para que estudantes mais pobres e vindos de outros estados, de outras cidades, possam efetivamente se manter na universidade. Enfim, foi um processo bastante interessante, democrático, que contribuiu bastante para que a universidade tivesse essa cara que tem hoje, bem diferente da que tinha em 1979.
questão da democracia não é mais uma conquista, mas uma consagração, uma defesa, né, resistência contra possíveis recuos na democracia. Está colocada essa questão não só no Brasil. A história nos ensina, nossa história nos ensina que a vitória da democracia no Brasil se deveu, né, a um processo de alianças bastante amplo. A luta pela democracia e hoje a defesa da democracia exige alianças. Né? É incompatível com atitudes isolacionistas. Isso é importante, a história nos ensina, né? E a gente tem que pautar a nossa ação, né, nesse sentido de defender a democracia com essa postura. E os desafios que estão colocados, eles exigem ação coletiva, eles não são passíveis de serem conquistados, defendidos, mantidos pela ação individual das pessoas. Né? Quer dizer, então, esse desafio da participação, né, que estava muito presente na nossa origem, está de novo colocado.